Bem, gente, voltamos com mais uma aula e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o conversor CC para CA, né, que também é conhecido como inversor, ok? Como eu já falei anteriormente, né, os conversores CC para CA também são conhecidos como inversores. Então, acredito eu que muitos de vocês já ouviram falar, né, no inversor, principalmente que hoje, com a questão do sistema fotovoltaico, né, da energia, essa energia alternativa que temos hoje no momento, usa-se muito o inversor, né, a questão de inverter a corrente contínua que é produzida nas placas para a corrente alternada, que seria a corrente que a gente usa na nossa residência. Então, o inversor ele é um componente bastante importante para esse tipo de sistema. Então, como eu disse, a função dos inversores é de simplesmente converter a tensão de entrada contínua. Então, você tem uma tensão de entrada contínua e você quer uma tensão na saída, uma tensão alternada. Então, a função do inversor é basicamente isso, é converter essa tensão da entrada, que é contínua, em uma tensão alternada na saída, com a amplitude e frequência que a gente deseja, né? Essa amplitude e a frequência vai depender da questão do chaveamento, dos tempos de chaveamento que vai estar ocorrendo nesses circuitos. Então, a forma de onda ideal que a gente quer, né, esse tipo de conversor, é uma forma de onda senoidal. Mas nem sempre essa forma de onda ela é perfeita, né? Porque vai existir alguns empecilhos que a gente costuma falar que são os harmônicos, que não são desejáveis no sinal final, mas que ele aparece. E aí, por conta disso, na prática a gente consegue converter mais em sinais de onda quadrada, né? E aí, de qualquer forma, ela vai ser aceitável. A gente não consegue converter uma senoidal perfeitamente, mas aí a gente vai dar, em vez de fazer uma onda senoidal, a gente vai ser aplicado vai aparecer uma onda quadrada, né? E aí a gente pode fazer algumas aproximações e pode ser usada também como uma forma de onda senoidal. Então, nem sempre a gente vai conseguir a senoidal no final, mas a quadrada ela é aceitável. Então, os inversores podem ser classificados em dois tipos. Ele pode ser dos tipos monofásicos e trifásicos. Assim como a gente também estudou alguns retificadores que nós vimos que tinham os retificadores monofásicos e trifásicos, aqui para os inversores também nós vamos ter desses dois tipos. Então, o princípio, gente, o princípio geral do funcionamento é basicamente isso, como eu falei a vocês. Então, aqui nessa imagem a gente tem inicialmente aqui, que eu chamo de VF, um sinal contínuo, né? E já mais na frente nós vamos ter um Vout, que é sinal de saída, e aí você vê que a forma dela agora, né, é uma forma senoidal. Então o princípio geral do inversor é basicamente isso, é pegar um sinal contínuo e formar ele, gerar um sinal senoidal. Mas como eu falei, nem sempre vai ser possível esse sinal senoidal, mas a quadrada já é uma boa aproximação. E aqui embaixo a gente também tem quais são as chaves semicondutoras que são usadas nos inversores, né? Então a gente vai usar o diodo, nós vamos usar o SCR e vamos usar também um outro semicondutor, outro chave semicondutora que é conhecida como o IGBT. Então eles são os principais componentes eletrônicos semicondutores que a gente pode utilizar para o funcionamento dos inversores. As aplicações para esse tipo de componente, né, no caso do inversor, são inúmeras. Então a gente tem aqui, eu trouxe uma relação aqui de algumas aplicações onde a gente vai estar usando os inversores. Então ele pode ser usado no acionamento de motores de corrente contínua, em acionamento de motores também de corrente alternada, energias alternativas. Então a gente na parte da energia eólica também utiliza muitos inversores, né? Além do eólica, a gente viu também que a fotovoltaica também utiliza.
Então são a parte das energias alternativas. Isolamento em alta frequência, ele serve para fazer alguns tipos de isolamento. Em filtros ativos, em estabilizadores de tensão, em UBS e também em aplicações espaciais, aeronáuticas e veiculares. Então veja que a aplicação do inversor ela é inúmera, né? São inúmeras, a gente pode estar usando o inversor em várias aplicações. Vejamos aqui, né, como eu falei, citei anteriormente a questão da aplicação em energias alternativas, e aí eu citei a questão do gerador eólico, né? Então eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem onde entra, né, a utilização dos inversores nesses tipos de sistema, no caso do gerador eólico. Então aqui nós temos a figura aqui mostrando um gerador, né, que ele vai estar conectado à rede CA através de um retificador e de um inversor. Então veja que aqui a gente tem a simbologia de um diodo, né, que está simbolizando o retificador. E depois que ele passa pelo retificador, a gente entra pelo inversor de tensão, e aí você pode estar usando, né, fazendo essa conversão aí. Então esse aqui é um esquemazinho mais simples do uso, né, dos inversores em sistemas aí, no caso de energias alternativas, para esse caso que seria um gerador eólico. Nesse slide aqui eu estou mostrando para vocês, trouxe para vocês algumas imagens, né, de alguns inversores que a gente pode utilizar aí comercialmente, certo? Então eu trouxe essa imagem para a gente saber identificar, né, quando vocês verem esses tipos de dispositivos, já terem noção de que trata-se de inversores. Bom, então, como eu falei a vocês, vai existir dois tipos de inversores, né, basicamente, que é o inversor monofásico e vamos ter o inversor trifásico, ok? Então, essa figura que eu trago para vocês é o inversor monofásico em meia ponte, né? Ele só está usando aí duas chaves, o circuito dele é composto por uma fonte, que no caso a gente vai ter que usar um ponto médio dela, né? Não usa a tensão geral, onde pega duas fontes. Ou seja, você pega uma fonte, né? No caso aí é dividida em dois. A gente não usa uma tensão total, essa tensão é dividida em duas partes, certo? Aí o que a gente tem mais nessa figura aí? Nós temos, além da fonte, vamos ter duas chaves semicondutoras, que são essas chavinhas aí onde tem T1 e T2. Elas são conhecidas como GBTs, né? Mas pode ser usado os MOSFETs também. E aí a gente tem, né? Vão ser as chaves desse circuito. Elas que vão estar abrindo e fechando esse circuito aí. E também temos, além disso, temos os diodos, né? Que é simbolizado aí o D1 e D2. E a carga, né? Onde vai ter a tensão da saída, vai ser simbolizada por essa resistência aí. Então, como é que funciona esse tipo de inversor monofásico? Então, a gente vê que tem duas chaves, e aí, quando a chave T1, ela está conduzindo, né, a tensão sobre essa carga aí, sobre essa resistência, vai ser VN sobre 2, né, a parte positiva. Então, vai ter essa tensão positiva aí. E quando a chave T2 vai estar em evolução, ou seja, a partir desse momento que ele está em corte, né, T2 agora vai estar conduzindo, e aí sobre ele vai ter uma carga agora menos VN sobre 2, ok? E o fio da papel do diodo, gente, ele é garantir um caminho para que a corrente, em caso de carga indutiva, né? Se você tiver uma carga muito indutiva, esse diodo aí ele vai ser um garantia de um caminho para, no caso dessa peça corrente, se a carga for muito indutiva, ok? Outra coisa importante também que devemos observar é que as chaves T1 e T2 elas não podem conduzir, nunca vão poder estar conduzindo ao mesmo tempo. Se isso acontecer, vai ser provocado um curto-circuito, ok? Então a comutação das chaves ela é introduzida um pequeno intervalo de tempo entre as ambas chaves fiquem abertas, então nunca elas vão estar abertas no mesmo tempo, né? Então esse tempo é chamado de tempo morto e geralmente ele está na ordem de microsegundos. Então tem que ter um intervalo, né, em microsegundos, um intervalo bem rápido para o funcionamento dessas chaves. Uma liga e a outra tem que estar desligada, e em outro momento converte, né, comuta
uma chave, a T1 vai estar funcionando, a T2 não está, e quando a T2 está funcionando, a T1 também não pode estar funcionando. Então, basicamente, o funcionamento é esse. Então, essa aqui do lado nós temos os gráficos, né? E aí vocês têm aqui o gráfico da T1 e T2, né? Quando a chave T1 está ligada, eu tenho uma tensão, quando está desligada eu não tenho. A mesma coisa vai ser no T2. E por fim, o terceiro gráfico, que é a tensão de saída, que é chamado de VL0. Nós vamos ter esse sinal aí. Observe que é um sinal aí de... não vai ser um sinal senoidal, como eu disse anteriormente, que é meio difícil achar esse tipo, conseguir produzir esse tipo de sinal, mas vamos ter uma forma de onda quadrada, que também vai ser aceitável nesses casos aí, né? Já que a gente não pode produzir uma senoidal, pode ser usada uma onda quadrada. Então, V0 aqui nós temos na saída, né, uma tensão de forma quadrada. Então, a gente viu anteriormente o inversor monofásico em ponte, meia ponte, e esse agora é também um inversor monofásico, só que agora é em ponte completa. Vejam que agora a gente vai estar usando 4 chaves, né, além de 2, em vez de 2, 4 diodos, e uma fonte agora também, essa fonte é uma única fonte. Na outra a gente usou 2 fontes, né, metade, metade, nessa aqui a gente está usando só uma fonte. E aí o funcionamento dela é basicamente também parecido com o anterior, só que agora a gente vai estar 2 chaves aí funcionando simultaneamente. Então, T1, a gente vai estar, no caso aí, T1 e T4, né, vão estar em condução, vai estar conduzindo em um certo momento. Aí, quando T1 e T4 estiver conduzindo, T2 e T3 vai estar em corte, né, não vai estar funcionando. Então, a partir desse momento que T1 e T4, ela vai estar em condução, nós vamos ter um sinal na saída, né, V e N, em tensão positiva. E quando a gente está comuta, né, esses T1 e T4 deixa de conduzir, e agora quem está passando a conduzir é T2 e T3, agora a gente vai ter uma tensão menos V e N sobre a carga, certo? Então, basicamente o funcionamento é esse. Temos 2 chaves funcionando simultaneamente. Então, quando eu tenho T1 e T4, eu tenho uma tensão V e N na saída positiva. Quando T3 e T2 está em condução, eu vou ter uma tensão na saída de menos V e N. Na próxima slide a gente vai ver como é que é a forma de onda aí, nesse caso, na saída, como é que vai ficar. Então vejam como é a forma de onda para esse tipo de inversor. Então, como a gente falou anteriormente, eu tenho aqui nesse gráfico, observem que nesse primeiro momento aí, quem está em condução é T1 e T4. Então aí eu tenho uma tensão V+, né, mais V aqui sobre a carga, que seria V e N. Ok? A partir do momento que elas duas são desligadas, eu tenho agora, vou ligar T2, T3, aí eu vou ter agora uma carga negativa sobre ela. Então veja que a gente tem aqui, né, uma parte positiva, em outro momento uma negativa, no outro uma positiva. E aí vejam que o que a gente tenta sempre é estar fazendo sempre uma aproximação para que esse sinal de saída seja parecido com a forma senoidal, como eu estou trazendo aí esses tracinhos para mostrar a vocês. Então a gente não consegue, né, mas a gente tem esses quadradinhos aí que chega, a gente pode pensar em uma aproximação, né? Então aí a gente tem que estar atualizando ainda mais esse tipo de inversor para conseguir atingir esse sinal senoidal na saída. Mas por fim o sinal sempre vai ser assim, meio quadrado, como eu já disse anteriormente. Então esse é o funcionamento do inversor monofásico. Aqui nessa imagem eu trouxe um esquema de como seria um inversor trifásico, né? A gente viu 2 tipos de monofásico de meia ponte, ou de ponte completa, e agora nós temos aqui um esquemazinho de como é que é construído aí um inversor trifásico. Então nós temos aqui 3 fases, né? Então para cada fase a gente vai ter um inversor em funcionamento, e a estrutura dele é basicamente essa, né? Vamos ver mais na frente como é que eles funcionam. Bom, então o inversor trifásico, né, ele vai ser utilizado quando a gente tem aplicações onde a carga é trifásica, né? Então, para esse tipo de carga, nós vamos ter que usar um inversor trifásico, né? Um exemplo simples, assim, bem básico desse tipo de uso de inversor no acionamento de motores de indução, né? Então, para acionar um motor de indução, a gente precisa utilizar, no caso, um inversor trifásico. Ok?
É possível também a gente montar um inversor trifásico utilizando 3 monofásicos, certo? Só que aí esse projeto ele fica um pouco inviável, porque para esse caso a gente vai ter que usar 12 chaves semicondutoras. E aí o projeto ele fica um pouco inviável, né? A questão de custo, a gente tem que estar sempre procurando reduzir o custo desses projetos. Então, essa construção que temos aqui na imagem, ela é mais viável, porque a gente está vendo, vejam vocês, que a gente vai usar 6 chaves, né? Que aí no caso são transistores, T1, T2, T3 em cima e T4, T5, T6 embaixo. E além disso a gente também tem os diodos aí nessa composição. Bom, gente, então a forma de como eles funcionam, né? Nós vemos pela imagem aí, a forma mais comum desse tipo de circuito, a gente vê que ele está consistindo em 3 braços, um braço para cada fase, né? Então cada fase vai ter um braço aí, onde tem aqui D1, D4 é uma fase, D2, D5 outra, D3, D6 outra. Então cada um aí vai estar vai estar compondo uma fase do sistema, certo? Então quando a gente comanda adequadamente os 6 interruptores, quem são os seus interruptores aí? São essas chaves, que são os transistores. Então, ou pode ser também IGBTs, depende, né? Então, quando a gente comanda adequadamente esses interruptores, a gente vai obter na carga tensões alternadas quadradas, né? E aí você vê que o sinal ela é mais próximo ainda de um sinal senoidal, né? Diferente da questão do monofásico. Nós vamos ver mais na frente como é a imagem nessa questão dessa saída desses sinais, o sinal de saída para esse tipo de inversor. Então, como é a forma de onda na saída, no caso dos inversores trifásicos? Como eu falei a vocês, né? Nós vamos ter assim um sinal bem mais próximo, né? Desse a gente poderia imaginar mais próximo de ser um sinal senoidal. Não é um sinal senoidal, mas ele chega, né, a se parecer mais um sinal senoidal do que no caso como a gente viu nas formas de onda da saída dos inversores monofásicos. Então basicamente o sinal de saída daí, gente, vai ser esse, certo? Para cada fase a gente vai ter aí esse sinal de saída nesse formato. Bom, gente, então, até o momento, né, os inversores que a gente estudou, que foi o inversor monofásico e o trifásico, nós vimos que a forma de onda de saída desse tipo de inversor, né, ele tem uma forma de onda quadrada, e também a frequência com que acontece na saída, ele pode ser controlada pela questão da frequência do chaveamento, né. Então, mas existe, no caso, outro tipo também de uma categoria de inversores que a gente chama de inversor PWM, que ele é controlado, no caso dessa figura aqui que eu estou trazendo, ele é um monofásico e ele é controlado por esse PWM. Esse PWM é que vai vai controlar o sinal da saída, né, vai dizer, e também ele controla tanto o sinal da saída como a frequência desse sinal. Então a gente já viu falar, né, um pouco sobre o PWM, a gente viu que ele também serve para controlar os conversores de CC para CC, né? Nós vimos também, ele faz esse tipo de controle, e também pode ser usado aqui também esse tipo de controle nos inversores, né? Então, esse tipo o controle de PWM, gente, ele vai permitir uma redução no conteúdo de harmônicos, o que eu falei no início, então que o harmônico não é uma coisa desejável. E aí, você utilizando o PWM, você vai estar reduzindo esse número de harmônicos na saída do seu sinal. E aí a gente vai poder estar obtendo uma forma de onda quase mesmo, praticamente uma onda senoidal. Então, quando a gente usa a modulação PWM, a gente consegue ter na saída basicamente um sinal senoidal, diferente dos outros inversores aí que não usam o PWM, que não usou. Então, a modulação PWM consiste em variar a largura dos pulsos de comando dos interruptores de potência. Então, as chaves vão ser controladas por um controle externo, certo? Que vai ser nada mais do que o controle feito pela PWM. Então, gente, na figura anterior, né, que a gente viu, nós vimos que é um inversor monofásico em ponte, né, composto pelos IGBTs, que são as chaves. E que agora essas chaves, gente, elas, no caso, para esse caso, eles vão ser comandados por um sinal PWM, né? Esse sinal em alta frequência,
e basicamente na frequência 2,5 a 16 kHz. Então, essas chaves vão ser controladas por esse sinal externo, né, agora. E nessa figura que eu estou trazendo aqui agora, a gente pode ver, mostra o resultado da modulação por onda senoidal, que é a modulação que é feita pelo PWM. Então, vai ser produzido na saída uma tensão com 2 níveis, na frequência da onda triangular. Então, essa onda triangularzinha que tem aí, ela é uma composição do sinal do PWM, né? Então, a gente vai ter um sinal na saída com essa frequência dessa onda triangular. Então, a tensão de saída que vai ser aplicada à carga, ela vai ser formada por uma sucessão de ondas retangulares de amplitude igual à tensão da alimentação CC e duração variável. Então, como a gente mostra nessa imagem embaixo, certo? Então, nós vamos ter essa saída aí. Vamos ter tensão de saída, a tensão dela vai ser a tensão o valor dessa tensão de saída, a amplitude, vai ser igual à tensão de alimentação CC, e nós vamos ter esse formato de sinal aí na saída, né? Então, esse é um tipo de sinal que a gente usa no inversor, e que esse inversor é controlado por um PWM. Então, as chaves, né, vão ser controladas por esse circuito externo. E aí nós vamos ter agora, né, nesse segundo gráfico aqui embaixo, nós vamos ter essa forma de onda. E aí vocês observam que ela tem uma certa aparência maior ainda com o sinal senoidal. Então, hoje em dia, né, basicamente, né, os inversores, a gente sempre está utilizando esse tipo de controlador aí, que é o controlador PWM. Então, gente, é isso, né? Estamos finalizando aqui mais essa aula, que a gente hoje estudou um pouco sobre os inversores, os tipos de inversores e como é o seu funcionamento, certo? Então, bons estudos aí para vocês, até a próxima.